doença falciforme é o tema do nosso bate-papo de hoje. No bloco anterior, a doutora Cláudia estava falando para a gente sobre a importância do teste do pezinho, de diagnóstico nos primeiros anos de vida, a diferença que isso tudo faz. Agora, doutora, é uma doença hereditária, é isso? E é uma doença que é específica da população negra ou tem mais incidência na população negra? Como que é isso? Olha, isso também é um grande erro conceitual que as pessoas têm. Dizer que a doença falciforme é uma doença de negros. Na realidade, a explicação disso é que a doença ela apareceu através de mutação genética na África. E na África é um local predominantemente de negros. E muito disso aconteceu por uma adaptação à proteção à malária. Então, sabe-se que os pacientes que são portadores do traço falcêmico, ou seja, que eles não têm a doença, eles só têm o gene, eles estão mais protegidos de infecção pela malária. Então, por conta disso, essa doença ela se manifestou e se proliferou mais em pessoas do continente africano e que depois, com a migração, né, para outros locais do mundo, e aqui no Brasil a gente teve a questão do tráfico de escravos, a gente teve um aporte muito grande de pessoas provenientes da África, principalmente na Bahia, que é o local onde a gente tem mais pessoas com doença falciforme no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro também é um local que teve bastante entrada de escravos africanos. E aqui no Brasil a gente tem um povo altamente miscigenado e que faz com que muitas vezes a gente encontre pessoas louras, de olhos claros, com a doença falciforme. E então isso não tem a ver com a raça negra, isso tem a ver com a doença ter surgido na África e através da migração das populações ter se espalhado pelo mundo. Se houvesse malária na Suécia, a doença falciforme seria uma doença prevalente em pessoas brancas de olhos claros. Mas aqui no Brasil, as pessoas brancas, como a senhora citou agora, que têm doença falciforme, é em função da miscigenação, né? Porque em função da miscigenação. Tem sangue negro, né? Os brasileiros têm sangue negro também, né? Hoje é difícil, a gente já sabe que aqui no Brasil a gente tem mais negros mesmo do que brancos propriamente ditos, né? Arianos, né? Então, no Brasil, nos Estados Unidos, essa miscigenação já não ocorre como ocorre aqui no Brasil. Nós temos uma população altamente miscigenada e que proporciona a disseminação do gene da doença falciforme em pessoas de todas as cores de pele, né? A gente pode dizer assim. E aí a gente cai no outro estigma da doença, né? Que além do desconhecimento, dos sintomas que são muitos deles subjetivos, do olho amarelo, a gente tem essa coisa de ligar a doença à raça negra, né? Que já é uma população no Brasil que a gente sabe que já tem uma discriminação, não tem acesso à escolaridade, não acesso ao emprego como outras pessoas, como outros cidadãos. Então a pessoa é duplamente castigada por ser negro e por ter uma doença que se relaciona a negros. Então, eu acho importante fóruns como esse aqui que vocês estão promovendo, porque a gente precisa de políticas públicas afirmativas para proteger tanto negros quanto as pessoas com doença falciforme, dando visibilidade para profissionais de saúde, para professores, para empregadores, para que essas pessoas tenham uma oportunidade igual. Porque pessoas como a Ilka, por exemplo, que chegaram, que estão fazendo mestrado, que se qualificaram, são minoria, os que têm doença falciforme. Eu tenho pacientes que são jornalistas, psicólogos, mas a gente vê na prática que chegar lá é muito difícil. E não é para a maioria, é para uma minoria muito seleta. Ilka e Robson, falando em políticas públicas, né, de que maneira que o racismo tem atravessado, né, as políticas
que deveriam ser implementadas no combate à doença falciforme? Na minha opinião, a gente pode confirmar isso simplesmente quando nós vamos analisar as políticas de saúde voltadas para a população negra. Elas são muito mais difíceis para serem seguidas, de serem implementadas. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio Programa Estadual de Doença Falciforme. Nós temos uma coordenação à frente, né? A doutora Márcia Alves está lá. É uma pessoa muito compromissada com a questão, mas se você for, por exemplo, pegar o Plano Estadual de Saúde ou o Plano Plurianual de Saúde da Secretaria, não tem nenhuma verba voltada para esse programa. Então, como é que nós vamos, dentro de um estado, que é o segundo maior estado no Brasil, fica apenas atrás da Bahia, em casos de doença falciforme, sem dinheiro? Porque é que o governo não injeta dinheiro nessa política que já foi, assim, há algum tempo implantada, mas a sua implementação ela precisa de recursos. Então, só em se falar nisso, em falta de recursos, a gente já diz tudo de que forma, né, que o nosso governo ele dá atenção a essas pessoas que são, em sua maioria, pessoas negras. Ô, Ilka, a falta de recurso é tão grande que chegar a colocar a doença falciforme dentro das doenças raras. Assim, doença falciforme nunca foi doenças raras. O que eu entendo de doenças raras é uma minoria de pessoas com aquela doença. Agora, doença falciforme, para cada 1.000 pessoas que nascem tem traço falcêmico, 1 para cada 1.000, como que essa gama de pessoas está dentro das doenças raras? Entendeu? Então, assim, o que a Ilka está falando é uma grande verdade. Não há recursos para a doença falciforme, né? Houve um tempo que até tinha uma porcentagem de recursos. Hoje não existe mais nada. Tirar a coordenação, né, e colocar a doença falciforme dentro das doenças raras. É impossível isso, né? Eu acho que a Ilka... Eu só quero fazer uma observação aqui, dentro do que você está falando, Robson, que eu tenho aqui um dado que, de acordo com o Ministério da Saúde, existem entre 50 mil e 100 mil pacientes brasileiros diagnosticados com anemia falciforme no Brasil, cerca de 3.500 novos casos por ano. Então, ou seja, é um número alto para ser considerado uma doença rara, né? E a outra coisa, que é um absurdo, como até hoje não se tem uma estatística real, como se tem para outras doenças que também que existem programas do Ministério da Saúde, até hoje não se sabe exatamente quantos pacientes tem no Brasil vivendo com doença falciforme. Então, assim, pode ser de 50 mil a 100 mil, mas isso é parte do dobro, né? Tem 50 mil, como pode ter 100 mil? Então, acho muito importante, até para reforçar essas políticas e os pacientes terem força, e os profissionais de saúde também, que estão ligados à doença falciforme, para pressionar por recursos. Agora, é importante dizer que, desde 2005, existe uma política nacional para a doença falciforme, e existe também uma política estadual, como a Ilka falou. Essa política ela foi desenhada aqui no Rio de Janeiro,
com o objetivo de descentralizar o atendimento, quer dizer, os pacientes que moram longe dos centros especializados de tratamento, eles poderem ter um acompanhamento perto de casa. Isso envolvia capacitação de profissionais de saúde, de pediatras, de enfermeiros, de fisioterapeutas, de psicólogos. Então, esse programa ele foi desenhado, foi até iniciado, mas é uma pena, porque, como tudo aqui no Brasil, é um programa que, quando muda o governo local, ocorre um desmanche. Então, a gente tinha vários ambulatórios de doença falciforme no estado do Rio de Janeiro, para facilitar, todos eles com acesso ao Hemorrio para poder tirar dúvidas, e os pacientes viriam uma vez por ano ao Hemorrio para fazer exames de alta complexidade. Então, seria uma coisa bem no desenho do SUS, mas praticamente todos, não sei se todos, mas acredito que praticamente todos esses polos de atendimento nos municípios foram fechados, porque os médicos aposentam, não são repostos, não há interesse das prefeituras alocar dinheiro nesses locais, e os pacientes têm que fazer grandes deslocamentos para vir para o Rio de Janeiro, para quem não mora perto, para ter um atendimento, depende de carro da prefeitura, depende de despender recursos próprios também, alimentação, para poder fazer uma consulta que seja 2 vezes por ano. Então a gente está longe de ter um atendimento de boa qualidade no estado do Rio de Janeiro, e acredito que no Brasil como um todo, cada um tem sua experiência, mas o que a gente conhece mais é no estado do Rio de Janeiro, com o desmonte desses ambulatórios por falta de interesse das prefeituras, e a cada prefeitura que entra, e existe um termo de compromisso das prefeituras para que isso aconteça, mas na prática durou muito pouco. É lamentável, né? É lamentável que isso aconteça. E eu gostaria que vocês agora dissessem, né, para todo mundo que está nos assistindo entender que doença falciforme é uma doença grave, né? Não é uma doençazinha, é uma doença grave e que ela precisa ser diagnosticada, tratada. Então, eu queria que vocês colocasse para a gente aqui, para quem está nos assistindo, entender a gravidade que é anemia falciforme. Inclusive, é uma doença que pode ser curada só com transplante de medula, não é isso? A cura, na realidade, a cura hoje, a gente só pode falar que ocorre através do transplante, que aí é uma outra história. Já existe também no Brasil a regulamentação para transplante de medula para quem tem doença falciforme, só que não existe uma referência de centro transplantador para essa doença. Então, existe só no papel. Né? Os pacientes que já foram transplantados no Brasil foram transplantados em centros universitários, centros de pesquisa. Então, hoje, um paciente que tem a indicação de transplantar, que tenha um doador... Nem em Ribeirão Preto, doutor? Sim. Nem em Ribeirão Preto existe esse polo? Hoje eu não sei como é que está isso. Eu tenho pacientes com indicação, e a última vez que eu entrei em contato lá com eles, estavam pedindo para aguardar problemas do centro, para aguardar e entrar em contato mais tarde. Mas o nosso programa brasileiro ele inclui pacientes até 16 anos, então pacientes mais velhos não estariam contemplados nesse programa. E o transplante, na realidade, ele é para uma minoria, porque primeiro você tem que ter um doador compatível. Isso já não é uma coisa simples, só 15% das pessoas, até em pacientes que têm leucemia, que têm outras doenças também transplantáveis, que tem um doador aparentado que sirva para transplantar. Então, a gente tem que ver outras estratégias, e tem outros medicamentos novos sendo lançados no mercado para tratar doença falciforme. A hidroxiureia hoje é um medicamento que ainda é o carro-chefe, então é inadmissível hoje em dia uma pessoa que tem a doença se recusar ou não ser oferecido para ela usar hidroxiureia, porque é um medicamento que pode mudar o curso da doença, diminuir complicações, diminuir a lesão crônica de órgãos, e o paciente poder ter uma sobrevida maior. A hidroxiureia ela já está contemplada para crianças no Brasil a partir dos 3 anos de idade. Nos Estados Unidos, crianças com 9 meses já estão autorizadas a usar hidroxiureia. A gente espera que essa idade caia aqui no Brasil também.
Então, isso também é um outro recado que a gente precisa passar até para os colegas hematologistas ou colegas que tratam doença falciforme, que é uma obrigação ética oferecer o medicamento para o paciente que está disponível no SUS para ele pegar. Então, não tem uma explicação. E o paciente também deveria se informar, aqueles que ainda recusam usar hidroxiureia, se informar dos benefícios da medicação. Então, agora falando das complicações, é uma doença que só quem estuda, quem conhece e quem tem a doença sabe da gravidade que é. A gente pensa em doença grave que é câncer, que são doenças malignas, mas a doença falciforme, a criança pode começar a sofrer do momento que nasce até o final da vida, né? As pessoas podem ter AVC com 2, 3 anos de idade, né? Podem evoluir com síndrome torácica aguda, que é a pneumonia, que a gente chama pneumonia de quem tem doença falciforme, que é uma situação muito mais grave do que uma pneumonia comum, né, que envolve embolia também, envolve questão infecciosa. A gente tem os pacientes que têm úlcera de perna, como o Robson falou, que começa no adulto jovem, e às vezes essas úlceras elas levam 10, 15 anos para cicatrizar, e às vezes nunca cicatrizam, né? São úlceras bastante dolorosas, incapacitantes, estigmatizantes, principalmente para um jovem que está começando sua vida afetiva, está ali com uma úlcera na perna, muitas vezes com infecção, que tem um odor diferente, então complica até a vida afetiva das pessoas, a vida de trabalho. Esses pacientes eles podem ter sequelas de AVC ao longo da vida inteira, complicações urológicas, complicações de fertilidade, tem muita complicação da doença que precisam ser conhecidas tanto pelos profissionais de saúde quanto pelos pacientes para conseguir identificar e procurar logo assistência. Então, não é brincadeira, a mortalidade ela pode ser alta principalmente para aqueles que não se tratam, e é muito importante a informação. Esses pacientes eles chegam muitas vezes num pronto-socorro, no interior, não dá tempo de chegar ao centro especializado, e os médicos simplesmente não sabem o que fazer. Ou seja, não é fácil. E quando é criança ainda é pior, né, doutora? Sim. Criança ainda é pior porque tem a questão do baço, né? E aí, essa questão do baço, se a mãe não souber medir, essa criança vem a óbito em 2 horas. E aí, como a doutora falou, como que uma criança que vai sair de um outro município vai chegar até a um centro de hematologia e essa pessoa sem um carro, dependendo de condução, com certeza essa criança vem a óbito, porque isso é uma coisa assim, é uma coisa de extrema necessidade. Tem que ser muito rápido para essa criança não vir a óbito pela questão do baço, né, doutora? Com certeza. Essa doença que o Robson está falando, essa complicação, chama sequestro esplênico, em que o sangue entra no baço, né, que é um órgão que a gente tem dentro do abdômen, o sangue entra ali e não consegue sair por conta da obstrução dos vasos pelas células anormais da doença falciforme. Então, o sangue vai ficando preso dentro do baço e não fica na circulação. É como se fosse uma grande hemorragia dentro do baço. E esses pacientes eles precisam urgente de transfusão de sangue. A primeira medida que se precisa fazer nessa criança é uma transfusão de sangue, senão ele morre de anemia aguda. Então, dentro de um centro especializado que tenha recurso para fazer uma transfusão de sangue, a gente consegue tirar praticamente 100% das crianças do risco de morte. Mas no interior, que às vezes não tem um banco de sangue, não tem um recurso para transportar a criança rápido, há grande chance de morrer. Como a gente já pegou pacientes aqui, criança chegar com a mãe no colo em parada cardíaca. E é uma complicação. Uma outra questão Uma outra questão também, doutor, é em relação ao priapismo, né? Que é um sintoma isso é muito que, importante meu Deus, falar. Quem teve
é muito importante, é uma complicação urológica da doença falciforme e que também é bastante estigmatizante. E, infelizmente, os pacientes com doença falciforme que nunca tiveram priapismo, eles desconhecem que isso seja um sintoma. Quem já teve já sabe o que é, mas quem não teve desconhece e, quando tem a primeira vez, não relaciona a doença. Eu pergunto para os meus pacientes jovens no ambulatório se eles sabem o que é isso, os que nunca tiveram, e eles desconhecem, a grande maioria desconhece. Então, o priapismo é o que acontece no pênis do paciente, a semelhança do que acontece no baço da criancinha. O sangue entra no pênis e não consegue sair. Então, isso provoca uma ereção involuntária, que não tem nenhuma relação com o desejo sexual, é uma ereção dolorosa, e que, se ela demorar mais de 6 horas para ser atendida, para tomar as medidas de tratamento, muitas vezes pode levar à impotência. Então, você vê, é uma complicação predominantemente do jovem, na criança e no jovem, que pode levar a uma disfunção erétil para o resto da vida. Então, é importante o paciente saber que isso é uma complicação da doença, tomar as medidas preventivas, algumas dicas que a gente dá, por exemplo, não beber água antes de dormir, para não aumentar a vontade de urinar à noite, esvaziar a bexiga na hora que for dormir. Se começar o episódio de priapismo, começar a andar dentro de casa, que muitas vezes isso dá uma aliviada. Se não se resolver em 1 a 2 horas, tem que ir para o hospital. Tem que ir para um centro especializado de preferência, que muitas vezes só medidas clínicas resolvem, outras vezes tem que ir para um serviço de urologia para fazer uma drenagem, uma punção do seio cavernoso do pênis para poder tirar aquele sangue dali e reverter o priapismo. Então, é uma doença extremamente séria, né? A gente acabou aqui de ouvir a doutora falando as complicações, mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, a gente tem que encerrar o programa, mas é um tema que tem muita coisa para ser dita, né? Que acho que a gente ainda poderia ficar aqui falando sobre muitas coisas ainda sobre essa doença. Mas, infelizmente, a gente tem tempo, tem que cumprir esse tempo. Eu queria pedir a vocês que, rapidamente, com uma fala bem curta, que vocês se despedissem e deixassem aí o recado de vocês. Se vocês tiverem alguma rede, algum instituto, alguma coisa que vocês queiram indicar, que vocês, por gentileza, façam agora para a gente poder encerrar o programa. Ilka, por favor. Bem, eu gostaria, primeiramente, de colocar que, embora a doença seja muito séria, hoje que nós troquemos experiências, né? Eu tenho um canal no Instagram, que é Ilka Falciforme. Lá eu dou dicas de como conviver com a doença, de como a gente manter a nossa qualidade de vida. E eu estou fechando uma parceria com uma amiga, a doutora Nádia Farias, que é fonoaudióloga, e ela vai atender pessoas lá em São João do Meriti, com doença falciforme, que tenham problemas fonoaudiológicos. E quem tiver interessado, então, entrar em contato, né, comigo, por meio do meu e-mail, ilka, com K, ILK, falciforme@gmail.com, e a gente vai fazer, então, esse encaminhamento para que ela possa atender essas crianças, né, com problema auditivo e fonoaudiológico lá em São João do Meriti, de graça. Maravilha. Robson. Como foi dito, eu faço parte do IBAF, né, Instituto Brasileiro de Doenças Falciformes e Doenças Hematológicas, e todo ano a gente faz um evento. Esse ano não vai ser diferente. Sim, vai ser diferente porque não vai ser presencial, vai ser uma live. A gente vai fazer dia 18 de junho, que é um dia anterior ao Dia Mundial da Conscientização da Doença Falciforme, que é dia 19, e lá a gente vai debater alguns assuntos muito legais, como TMO e diversos temas, né? A gente vai debater. Vai ser no YouTube, dia 18 de junho, às 18 horas, tá? E qual é o canal no YouTube? Posso deixar o endereço?
Então, IBRAF, o canal do YouTube é IBRAF, tá? IBRAFH, né? E também temos um canal no Instagram, que é Instituto_IBRAF, tá bom? Mas convido a todos para assistir essa live, vai ser bem bacana, temas muito bom, tá? E gostaria que todos participassem, tá? Muito obrigado pela participação. Doutora Cláudia. Eu queria agradecer também essa oportunidade de poder falar sobre doença falciforme. Eu acho muito interessante essas iniciativas da Ilka, do Robson, mas a gente sabe que quem vai procurar esses canais são pessoas que têm um interesse pessoal, ou que são pacientes, ou nos profissionais de saúde, mas eu acho muito importante esse espaço aqui para a gente levar a informação para quem não buscou essa informação. A gente precisa divulgar e forçar realmente políticas públicas afirmativas, tanto no tratamento da doença, no acesso a medicamentos, no acesso a recursos, quanto também na questão social. A gente abrir o leque para empregadores, para as escolas, uma questão de conscientização de que ele tem um paciente, tem um indivíduo, não é nem paciente, tem um indivíduo que está ali, que quer aprender, que quer trabalhar, que tem algumas necessidades especiais, mas que precisa da oportunidade e da compreensão. Então, acho muito importante, quem quer buscar o conhecimento, tem aonde buscar, mas quem não quer, que a gente leve esse conhecimento de uma forma ativa para que a gente consiga mudar essa realidade. Olha, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês, por vocês estarem disponíveis para poder estar falando sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante, dando a contribuição de vocês e a gente podendo saber que há uma luz no fim do túnel, porque tem gente preocupada com isso, tem gente como vocês que estão atuando, tem a doutora que se dispõe a dar informação, e a informação nesse sentido acho que é extremamente importante, né? Uma doença tão grave como essa, acho que a informação pode fazer muita diferença. Então, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, e a você que está em casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero.